Com certeza hoje é um tema que tem a ver com toda a população do estado do Ceará. Trânsito. Não importa nem se você tem um carro ou uma moto, porque o trânsito inclui o pedestre, como também inclui os veículos de tração animal. O cidadão do interior que tem uma carroça, carro de boi, um carrinho de mão. Tudo. O trânsito ele engloba todo tipo de... Exatamente, você falou que é o chamado no Código de Trânsito Brasileiro de veículo de tração humana, que é o carrinho de mão, é aquele cara que catador de recicláveis que sai puxando aquele carrinho dele. Então, tudo isso, né, engloba o trânsito, e o Conselho Estadual de Trânsito é o órgão máximo regulador dos estados. Então, nós estamos aqui hoje tendo a satisfação de receber o presidente desse órgão cearense. Doutor Luiz Pimentel, muito obrigado por participar dessa nossa entrevista aqui, no Acerto de Contas. O nome já diz, vamos acertar as contas com o nosso público aqui. E eu tenho certeza que não teria uma pessoa mais libada do seu gabarito para levar essa informação aí para as pessoas de casa, entender melhor o que é o Multran, Detran, enfim. Já não. Mais suas considerações, por favor. Boa noite a todos, boa noite, telespectadores, boa noite, doutor Marcieli, doutor Carlos Rebouças, doutor Márcio David. Meu nome é Luiz Pimentel, sou presidente do Conselho Estadual de Trânsito do Ceará, né, órgão máximo do Estado, órgão fiscalizador, coordenador e normativo do Estado, onde tem várias atribuições, né, junto ao Conselho, né, que é representado pela sua presidência, o pleno dele, mais 18 conselheiros, né, que são de várias representatividades da sociedade cearense. Né? Tem representantes de órgãos municipais, temos representantes do órgão executivo do Estado, da Polícia Rodoviária Federal, dos sindicatos trabalhadores, que é o Sindiônibus, dos sindicatos dos empregados, Sintete, e dentre vários outros, psicologia, temos parte da educação, que é um ONG, temos meio ambiente e assim por diante. Ou seja, tudo que envolve trânsito passa para o departamento de vocês. É discutido lá as estratégias no departamento de vocês. Todas as hierarquias que representam o controle de trânsito são... passa pelo Conselho, né? No sentido que a gente é um órgão fiscalizador do cumprimento das normas de trânsito, junto a esses órgãos executivos de trânsito, como o Detran, como o AMC, como o Demutran de Sobral ou de outros municípios do nosso estado. Então, eu poderia dizer que o Conselho Estadual de Trânsito ele é um órgão fiscalizador ou também regulamentador? Regulamentador Tanto do Detran, que é estadual, como das autarquias de trânsito. Regulamentador das normas de trânsito. Né? Lá nós temos resoluções vindo pelo CONTRAN, o Código de Trânsito Brasileiro, que a gente tem que atender essa legislação. Então, a gente fiscaliza no cumprimento dessas normas. Né? E algumas dessas normas regulamentam por meio de resoluções. Exatamente, resoluções, deliberações, né? E o próprio Código de Trânsito Brasileiro. Entendi. Márcio David? Eu acredito que para o nosso telespectador compreender, doutor, nossa área, que é a área de educação, nós temos a lei majoritária, que é a LDB, não é isso? Sim. Então, é como se o Código de Trânsito Brasileiro fosse a LDB, e a partir dela nós temos essas resoluções. No caso da educação, nós temos parecer na área de teologia, parecer na área de educação, parecer na área de direito. Então, o órgão que o senhor representa aqui no estado do Ceará, ele tem esse poder normativo de estabelecer resoluções, mas em respeito ao Código de Trânsito Brasileiro. E as outras normas de trânsito, como do CONTRAN, que são as resoluções. No que for silente, a gente pode fazer complementarmente. Certo? Então, há uma necessidade, nós somos consultados, tem que haver uma provocação, né? E será lá deliberado pelo Conselho. Doutor Luiz, dê-nos um exemplo de regulamentação recente feita pelo Conselho Estadual de Trânsito. Das resoluções, no caso da pandemia, por exemplo, que houve, né? Houve a necessidade para que não trouxesse maior prejuízos à sociedade cearense, vamos dizer assim, para não parar, né? Ter a questão do, vamos dizer, do emplacamento de veículos, né? Teve que um momento na pandemia fechou-se, né? Então se criou-se, né? A gente passou pelo por nossa consulta do Detran, pelo Conselho, pelo Detran, pelo Conselho, né? A gente então regulamentou a situação, né? A gente verificou que o Detran teria um modo remoto de fazê-lo, mediante um fiscal legitimamente
né, concursado do DETRAN, aonde seria... Fiscal é pessoa física, presente. Isso, pessoa física, que tem que ter essa pessoa, né? E haveria um deslocamento, por exemplo, numa concessionária de veículos, né, que haveria necessidade de emplacamento naquele momento, fisicamente o DETRAN não estava podendo, poderia se deslocar, seria tudo filmado, devidamente regulamentado, para dar legitimidade àquele ato. Foi uma das situações que aconteceu aqui. Foi uma das estratégias, vamos dizer assim, que se tratou meio online, né? Meio online, Isso. porque existia a presença de um agente só, evitava evitava aquele acúmulo todo do DETRAN, né? Na verdade, teria o agente, ele não estaria fisicamente. Quem iria, são pessoas credenciadas que iriam, né, portando um aparelho terceirizado. como De seguradora, por exemplo. Não. Normalmente são os despachantes, exatamente. Funcionou bem isso? Assim, na prática, né, veio a calhar, como se diz os portugueses. No momento, para suprir e não parar totalmente, né? Porque continuava havendo a necessidade de transporte de alimentos e de outros gêneros, né? E você não poderia, de repente, engessar de uma forma, né? E a fiscalização estava na rua. Isso. Um pouco, a maioria que são, aí eu faço às vezes aqui, apesar de não ser do Departamento Estadual de Trânsito, mas eu trabalhei de modo heróico, porque eles se colocaram na rua com todo, né, essa questão da contaminação e vieram, infelizmente, muitos se contaminaram e alguns a óbito, né, porque aconteceu óbito, inclusive. Então é importante conhecer essa questão, essa realidade dos fiscais, não só dos fiscais, como de outros servidores, que uns remotamente, outros até num determinado momento presencial, num rodízio, né, para que não parasse totalmente, né, o Estado no sentido, né, do trânsito, de transporte, né, que se faz essencial para mover uma vida, né, transporte como já disse, de alimentos e outros gêneros de primeira necessidade, né, remédios, e dentre outros. A resolução que, por exemplo, o cidadão que teve a carteira de habilitação vencida em maio de 2020, né, ele tem até, se não me engano, até o final de setembro deste ano para renovar. Ele pode rodar aí mais de um ano com essa carteira vencida. Essa resolução é do CENTRAN, do Conselho Estadual de Trânsito, ou vem direto do CONTRAN? Não, essa resolução inicialmente foi uma deliberação pelo DENATRAN, né, que depois se torna uma resolução, né, foi a resolução que suspendeu esses prazos devido a exatamente não poder utilizar os serviços do DETRAN, que nesse caso é uma das competências, que é de renovação de habilitação, né, dentre outras, que é de registro de veículo, primeiro emplacamento, tudo, suspendendo, adiando, né, que ao final do ano saiu uma resolução 805, salvo engano, com uma tabela, com um cronograma que é chamado, tá? E lançando datas, dependendo da situação que venceu sua habilitação. Em janeiro de 2020, passaria, né, para o ano seguinte. Aí vai, fevereiro, um ano, sempre um ano, a partir de dezembro, certo? Mas ainda houve um problema, porque aqui no Estado houve ainda a necessidade de continuar, mesmo quando voltou em dezembro com a resolução, para janeiro de 2020 para 2021, houve a necessidade de continuar essa prorrogação, tendo em vista que ainda os casos se apresentavam em números. Então, a gente conseguiu, junto do DETRAN, né, junto ao CONTRAN, a gente teve aqui nosso apoio, né, do Conselho Estadual de Trânsito, de todos os conselheiros, de fazer uma deliberação específica só para o Estado, que depois ela se tornou a resolução, certo? Salvo a resolução 815, que trata só do Estado. Aí, né, também houve uma nova norma que revogou ela para voltar, né, aos serviços, né, renovação de carteira, registro, primeiro emplacamento, com um novo cronograma, logicamente, porque se mudou. Não foi só o Ceará, isso aconteceu em vários estados do país, como Amazonas, que teve um problema muito sério, São Paulo, Rio Grande do Sul, vários. E desta feita a renovação com aquele agendamento pela internet. Isso, sempre. Aí sim, os meios remotos, né, se valeram desse momento de pandemia, né, se evoluiu, que se deparou, houve a necessidade, né, de se adaptar para que não parasse, né, o serviço de prestação de serviço, não só do DETRAN, mas de saúde, dentre outros, assim como o próprio Conselho começou a fazer remotamente as suas sessões. Porque a gente não podia parar, porque havia essa necessidade de ser consultado, né, e acompanhado na necessidade do Estado. Eu acho que a pandemia, de certa forma, ela veio para melhorar muito
fazer com que as pessoas pensassem em estratégias, né, e melhorar muito essa logística. Essa Na burocracia. verdade, o que eu tenho observado, tanto na questão do judiciário, ontem mesmo eu estava Exatamente. conversando com um novo conselheiro, né, do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que é o doutor Mário Henrique Maia, que é aqui do estado do Ceará. Estávamos conversando sobre essa questão, inclusive vamos trazê-lo aqui para lançar um livro que ele está escrevendo. Ele falando sobre a questão de que essa questão remota, nós temos muita tecnologia que nós não usávamos. Estava sendo usada tecnologias fantásticas para conversar, não que não seja importante, foi muito importante, inclusive, durante a pandemia, mas para conversar com a mãe, com o filho, com o pai. Era uma coisa, digamos assim, caseira. E enquanto nós tínhamos já uma tecnologia em mãos para pôr na prática em questões de Estado, em questões de justiça, e nós não usávamos. E aí a pandemia, nós temos que olhar algum lado positivo, é esse. Né? Então eu conversava com o conselheiro do CNJ que vai ficar. Que isso é uma tendência, né? As audiências virtuais, né? Que Veio pra isso, melhorar toda a o logística. muito que pode acontecer é tornar-se um sistema híbrido mais na frente. Isso. Alguma parte remota e uma parte presencial. Mas eu creio que a tendência é que seja realmente remota. E isso, no Detran, quando as pessoas tiveram que renovar, fazer ali a remarcação, isso de usar os próprios despachantes para ir tudo filmado, tudo, né, para mostrar a legalidade, né? Facilitando, tendo um agente sempre por trás para dar essa validade. Não, né? para dar credibilidade. Exatamente, como é um caso no vídeo monitoramento acho nas vias interessante, para multa, né? E assim, teve a preocupação desse sentido. E a evolução da tecnologia que já vinha caminhando com processos eletrônicos, que você hoje já dá pela AMC, você já protocola, hoje o Detran, adiantou-se muito, muita coisa já em andamento, mas se fez necessário dar uma evoluída, como a própria busca da vacina contra o vírus, né, que foi recorde. Então, também nos meios eletrônicos teve que se encontrar essa saída nesses elementos, instrumentos. Foi sempre uma preocupação, e eu deixo claro que o governador teve, né, dando carta branca para que a gente pudesse atender um misto de cuidado e não deixar descuidar dos outros serviços essenciais, para não parar, como o próprio a questão da legislação de trânsito no seu transporte de trânsito. Doutor Luiz, exatamente nessa área de variáveis que eu achei bastante interessante, porque quando a gente fala sobre trânsito, a gente lembra logo sobre código, resolução, legislação, e achei interessante o senhor comentar que com a pandemia nós tivemos aí algumas variáveis, a sensibilidade no sentido de alguma alteração que viesse beneficiar o povo de casa, o nosso telespectador. E na região onde a gente está, estado do Ceará, especialmente a Grande Fortaleza, nós sabemos que estamos presentes numa das regiões mais violentas do nosso país e do mundo. E o nosso telespectador, como eu, estava pensando aqui quando o senhor falava, sobre a questão da situação dos semáforos da nossa cidade. O senhor falou sobre o órgão ser provocado, né? Então imagine que o nosso telespectador deve ter muita dúvida. Eu vejo isso no dia a dia, quando dá 22 horas, você chega ali diante do trânsito, do semáforo fechado, e tem muita dúvida. Pode passar, não pode passar em baixa velocidade. Isso é importante. Pode passar em qualquer velocidade. Tem um horário para isso? Tem um horário para isso. Então, doutor David, Márcio, já entendi, sim, adiantando, como eu não sou um órgão executivo, eu não tenho competência para falar sobre essa questão, porque aí caberia, nesse caso específico da capital, a MC ou para o outro órgão que assim o faz, às vezes, entendeu? Mas teria como sabe, provocar? parece que existe a tolerância, eu não vou afirmar, porque eu nem poderia, que eu estaria sendo leviano se assim o fizesse, né? Seria ter uma irresponsabilidade, mas me parece que existe a tolerância, sim, de uma forma um determinado horário. Do horário que me parece, aí teria que ver que são de 20 horas até 5h59 da manhã, até 30 quilômetros, certo? É uma tolerância. O limite seria 30 quilômetros. No máximo, até 30, que eles vão colocar até 29. Não pode passar, ou seja... Você pode até avançar, me parece avançar o sinal de 20 horas, a partir de 20 horas, até 30 quilômetros, com toda a atenção, porque tem os pedestres na via, né? E tem a questão da faixa, que tem que ser respeitada, até às 5h59 da manhã. Isso são para todos os semáforos? Todos os semáforos aqui de Fortaleza e quiçá também... Mas é importante salientar isso, porque senão o espertinho, né?
que dá cavalo de pau, quer empinar a moto, quer comete passar o crime. 120 por hora depois das 8 da noite. É. Então não é assim, presta atenção vocês aí de casa. Não é importante dizer isso, Rebouças? Presta bem atenção vocês aí de casa. Vocês podem ultrapassar por uma questão de segurança pessoal, desde que se mantenha lá um limite de 30 km hora. E com atenção, que está tudo Atenção monitorado hoje em dia. aos pedestres. Então é muito importante deixar essa informação aí no ar. Doutor, mas vou pegando o gancho do Márcio David. Essa questão do farol, quem que teria que provocar o conselho? Isso aí vai depender de qual é o interesse, né? Uma pessoa Uma pessoa física não, tem que Não. ser através de instituição. Né? Ou só um órgão, uma entidade tem que nos provocar. Uma entidade representativa, né? Que provoque o conselho. Né? É assim, porque a lei assim determina. É necessário uma entidade Regimento. com pertinência temática com trânsito ou qualquer entidade representativa? Não, qualquer entidade, né? Logicamente, dentro do Uma trânsito entidade será. de bairro, uma entidade de... Sim, que tem uma legitimidade, né? Uma substituição. Uma ali, associação, uma poderia? associação, né? Uma consulta, porque pode ser uma coisa do bairro, uma questão lá muito pontual, que não seja contemplado pelas normas vigentes, ordinárias, né? Que poderia haver alguma dúvida, se nós ser consultados para ver dentro do ordenamento, né? O que seria possível dentro do que for colocado. É muito interessante, porque primeiro é o seguinte, pessoal. Primeiro existe a questão da consciência de quem pilota uma moto, por exemplo. Eu fui para Guajiru semana passada, saí daqui na terça-feira e fiquei andando no litoral até voltei, era sexta-feira. O que eu noto é que quanto mais você vai para o lado do Parnaíba, o Maranhão, enfim, não se usa capacete. Nas rodovias, os caras sem placas no veículo. Outra coisa que eu acho um absurdo, a gente sabe quanto é um custo de um ferido por uma motocicleta. O cara anda descalço. Não tem uma resolução para isso? Então, o Código de Trânsito fala como devem ser os trajes traje mínimos do de motoqueiro. segurança. Pouca gente usa. Infelizmente. Né, tem isso, né? Aí, Falta atuação naquela região não, às vezes não. Pode faltar porque o material humano, imagina, você absorver tudo a todo momento, Não, é claro. você praticamente não tem como. Mas é que, sabe o que me causa... Mas o que a gente procura... É viu, todo Marcelo? o município sem capacete. Não, mas aí é o seguinte, tem a questão dos municípios não ser integrados ao sistema, certo? Hoje, por exemplo, nós somos 184 municípios no Ceará, né? Desses 174, 76 municípios são integrados. Tem isso também. Porque tem o fiscalizador. Apesar que se passa uma via federal, vai ter a Polícia Rodoviária Federal, se for estadual, a Polícia Rodoviária Estadual, né? E pode haver convênio. O ideal é que se integre. Esse é o maior papel, mais importante do CETRAN, é fazer essa integração. Nosso papel é esse, é conversar junto com... A gente tem, né, junto com os prefeitos, né, junto com o próprio governo, de trazer alguns incentivos. Só para a gente avançar, que esse tema é tão fantástico, para o telespectador poder entender. Né? O Código de Trânsito Brasileiro trouxe essa determinação, não é isso, doutor Luiz? Que foi o Código de Trânsito Brasileiro, que os municípios tenham o seu órgão fiscalizador de trânsito. Que até aqui em Fortaleza, na capital do Ceará, foi criado, né, a tal da Etusa, antigamente. Que era uma empresa, né? Que era uma empresa, na verdade, que eram aquelas pessoas que virou de Etufor azul, depois, né? E depois virou Etufor e mudou a competência. São outras atribuições. Outras atribuições. E criou-se a Autarquia Municipal de Trânsito, que é a AMC, que em Fortaleza é a autarquia municipal da capital alencarina, que cuida de infrações de trânsito, de que não são de competência do DETRAN, né? Como, por exemplo, a ultrapassar o sinal vermelho, velocidade acima da permitida, estacionamento, faixa, avanço de sinal, fiscalização dentro do município. Doutor Luiz, para a gente começar a esclarecer o público desse ponto, quais são as infrações de trânsito que são competência do DETRAN e quais são as infrações de trânsito que são competência da... A de circulação dentro do município é a maioria da MC. Não há impedimento dos convênios. A MC faz também convênio com o DETRAN e também com a Polícia Rodoviária Estadual, por exemplo, para aumentar o leque de fiscalização, dando, né, mais... Então seria uma competência da MC, mas ela faz um convênio contra os órgãos para poder delegar poderes. Isso, para fazer essa fiscalização. Mas se não tem esse convênio, a Polícia Rodoviária Estadual não pode atuar. Dentro do município não, porque aí a circulação fica por conta do município. Aí sim, essa limitação dessa
essa competência da fiscalização do trânsito na circulação, né? Estacionamento, né? Sinal, e aí, dentre outros, velocidade, controle de velocidade. O pessoal pensa também que velocidade inferior a... Até a questão do bafômetro, das blitz, que é feito pela MC também. E a Polícia Rodoviária Estadual, assim como o Detran, fica nas rodovias estaduais, na CS. Houve uma situação aqui no Aquiraz, recente, chegou até mim essa situação, e eu não soube responder porque eu não tenho esse conhecimento, mas eu tenho certeza que o senhor pode nos ajudar. Um cidadão com o carro passou dentro do município do Aquiraz e foi em direção à BR-116, sentido Eusébio. A fiscalização do Aquiraz, através do vídeo monitoramento, o seguiu e o abordou lá na BR. Isso é legal? Aí isso aí estava em perseguição. Se a pessoa está empreendendo fuga, colocando... Não estava empreendendo fuga. Não? Não, ele saiu do município, aí ele foi rastreado... Cometendo várias infrações, correto? Não. Porque se constatou... Atraso por isso que chegou... Não. Se constatou que tinha mais de 4 pessoas dentro do carro. Ou seja, tinha mais pessoas. Mais do que o limite do carro. Mais do que o limite do carro. Mais de 5, digamos. E aí, até essa pessoa me ligou, ele faz alguns trabalhos de pedreiro e tal. E aí foi uma discussão e tal. Mas foram abordar, quer dizer, ele passou dentro do Aquiraz. Se foi lá anotado e percebido dentro do Aquiraz, nada impede de lançar a infração. Mas de não de ir atrás dele na BR e parar o carro e fiscalizar. Aí que tá. Aí fora de competência. Não seria o mais louvável, a não ser que ele estivesse colocando em risco, porque aí você tem que também ter o cuidado de tentar parar, cessar aquilo. Mas não teria que a autarquia daqui acionar a Polícia Rodoviária Estadual, no caso? Poderia, no meio do caminho, né? Então ele foi parado na CE, então. Ele não tem a BR-116? Ele saiu do Aquiraz tranquilo. Ele é tranquilo, é um senhor já de 70 anos. Ele saiu e pegou a BR. Quando tem aquele primeiro posto da BR, ele foi, depois do posto da BR, que ele foi abordado. A competência vai pela circunscrição. Então poderia, a questão da circunscrição termina no limite do território do município. Então poderia atuar na BR, então. Porque lá é Aquiraz. Não, porque ele está no município de Aquiraz, ok. E se tem a rodovia municipal, ok. Se tem um convênio com o Demutran, com a polícia, com o Detran, ok. Né? Também poderia até ter com a PRF, desconheço, mas, né? É Polícia Estadual, no caso, a PR estadual. Então não, mas era BR, então na BR era federal, aí estava na CE. Você confirmou. Aí estava na CE 040. Então ali é estadual. Mas o importante é que nós vamos entrar no segundo bloco, nós vamos puxar mais esse assunto da questão da municipalização do trânsito. Porque esse exemplo que o Marcelo deu é muito pertinente. Essa viagem que ele fez, que passou aí por Maranhão, né, por outros estados, e quando ele disse quanto mais se afastava da capital, é impressionante. De Fortaleza, e realmente todos sabem disso. Você começa a ver as pessoas sem capacete, andando de chinelo. Crianças e adolescentes pilotando moto de forma exatamente. E eu imagino que isso seria até uma forma de consciência do usuário dessa... Que é exatamente essa é a grande luta do CETRAN. Exatamente. Municipalizar essa fiscalização. Porque é impossível para o Detran ter essa fiscalização. Então, o CETRAN, o tema que nós vamos adentrar mais aprofundadamente no segundo bloco, hoje, o grande trabalho dele, como o doutor Luiz disse, é essa municipalização. Por quê? Porque se vamos imaginar que a grande Fortaleza. Fortaleza tem a MC. Eusébio tem a autarquia de trânsito dela. Guaramiranga tem a autarquia de trânsito dela. Você vai ali para Calcaia, tem a autarquia de trânsito da Calcaia. Então, cada município descentralizando a fiscalização, com os municípios tendo seus próprios agentes de trânsito e fazendo a aplicação das suas multas. É meio confuso, né? Não, de forma alguma. A lei é bem clara, estanque da circunscrição, competência. É exatamente dentro do limite da cidade, cada órgão, inclusive, torna muito mais simples. Porque não tem como uma prefeitura, por exemplo, de Fortaleza, ter uma fiscalização, por exemplo, no Porto das Dunas, em Aquiraz, na Prainha, no Iguape. E aí fica ali a cargo do Aquiraz, da sua autarquia de trânsito.
Né? Então, esse é um tema muito importante. Eu entendo que é complicado. Eu entendo que precisaria um pouquinho mais de consciência das pessoas que usam Mas aquele veículo. a questão de educação também, que Exato. é também um... Eu vi Mas eu sim. vou falar exatamente sobre isso, que a ideia seria aí descentralizar para facilitar o próprio processo de educação. E de integração, e trazer esse número de Exatamente. conscientização, diminuindo o número de leitos hospitalares, né, ocupação por acidente e traumas de trânsito, que é fundamental, né, que isso tem aumentado, infelizmente, mas tem programas que estão sendo feitos em incentivo, né, por exemplo, o programa do Estado, Cuidar Melhor, né, ele tem uns incentivos na questão do ICMS para diminuição de traumas de acidente de trânsito, aonde o município que se integrar ou já integrado pode fazer uma pontuação e ao final, né, a cada ano vai ter uma premiação de incentivo a essa questão. Então, nada melhor do que um trânsito municipalizado, aonde que tem seus agentes, né, agente de trânsito ou guarda municipal também, que também tem competência, né, se for conveniado, Eu acho. para a fiscalização do trânsito. É de Eu fundamental. acho. O guarda municipal, Nós vamos- para ter a competência, tem que ter o convênio. Nós vamos Não, agora. eu acabei de dizer. Exato. Basta conveniado, Sim. né, e feito o curso. Eu preciso encerrar esse bloco. Porque o Macieri provocou o doutor Luiz, não é isso? Em relação ao que está acontecendo em algumas cidades do interior, e são muitas cidades. Eu também, doutor, a cada 15 dias eu faço a rota Ceará-Pernambuco, passo por algumas cidades, tanto do interior do Ceará como também de Pernambuco, e isso é notório. As pessoas nos pequenos municípios de 15, 20, 30 mil habitantes, praticamente 100% daqueles que usam moto, eles dispensam o capacete. E às vezes... Capacete, chinelo, tênis, Exatamente. calço, sem camisa. Exatamente. O meu questionamento é se o órgão que o senhor representa tem refletido sobre isso, se isso é apenas uma questão de falta de educação, de instrução, e aí o senhor estava comentando sobre a municipalização desse processo educacional, de instrução, de treinamento, ou se isso estaria no bojo da questão ética, porque é como se nesses pequenos municípios, como as pessoas lá sabem que a fiscalização não chega, que o controle não chega, é como se eles, por não temerem a multa, o peso no bolso, eles fizessem pouco caso do Código de Trânsito Brasileiro. Tem a ver com isso também? Pode ter, né? Porque cada situação, cada região, né, pode transparecer várias situações ali de Cada uma experiência. cada cabeça é uma sentença. Uma experiência, né? Eu acho que isso, a questão da modificação da compra de veículos, que houve desde 2002, 2005 para cá, né? Que onde que houve a troca no interior do Ceará, que era o jumentinho pela moto, e realmente não tem um órgão de trânsito ali naquele momento, na maioria, e tem essa preocupação como um todo. Existe, por exemplo, um projeto que é do Ministério Público Estadual, que se chama Municipaliza, tem vários atores, como o Detran, o CETRAN, as entidades de saúde, secretarias de saúde, a Prece, né, a Associação dos Prefeitos, num conjunto de tentativa de trazer o maior número de municípios, né, para o Sistema Nacional de Trânsito, que é chamada integração. Né? Hoje, no nosso estado, né, são 76 municípios, né, integrados ao sistema. Então, que tem departamentos, autarquias, entidades Então de nós trânsito. temos fora do sistema quantos municípios? 76. Não, dentro do sistema. Dentro do sistema. Fora? Fora, a gente vai ter Então nós temos... são 184 municípios, né? Resumindo, nós temos menos da metade... Estamos incorporado. encaminhando, mas a gente está num processo com esse projeto que tem ampliado, por exemplo, esses últimos anos a gente já colocou do ano passado para cá, ainda na pandemia, ainda assim conseguimos integrar aí pelo menos 4, 5 municípios. Já temos mais 2 para ser municipalizado, como Mulugu e vai ser Mulugu e Vajota, né, que eu estive. Não, e outra coisa, eu quero fazer um comentário, se o doutor me permitir, em relação a isso, aos pequenos municípios, às localidades do estado de Ceará, os prefeitos. Isso é importante a gente debater e discutir, que centralize isso de forma inteligente. Eu não posso colocar uma fiscalização aqui com 5, 6, 7, 8 viaturas. Coloque uma, com 2 profissionais para fiscalizar ali o centro. Afinal de contas, esses municípios não é tão grande, para trazer disciplina. Porque com isso vai acontecer o quê? Vai ter menos fratura, vai ter menos
acidentes, ocupação indevida. Indevida. Então, leito hospitalar. então, prefeitos, é uma questão de consciência da administração da prefeitura para que se conscientize, vamos dizer assim, aquela população que não pode. Eu vi umas coisas, eu estava comentando com vocês aqui, com os senhores no bastidor, 5 pessoas na mesma moto, são jovens. E aí bebem e saem com aquela moto desvairada. E lá no Grajiru, por exemplo, eu não vi uma viatura. E eu que fiquei um bom tempo no centro. Quer dizer, não vi uma viatura. Talvez lá não tenha nem municipalização. Lá não é municipalizado. Não, eu tô falando da polícia militar. Eu não consegui ver uma viatura lá em todo mundo. Mas é que tá, Marcelo, não é competência da Polícia Militar isso aí. Eu sei A que não é. aplicação de multa, a fiscalização de veículos. Da circulação de Da trânsito. circulação né? de trânsito, Então, aliás. Não é. mas A aí- Polícia Militar só pode averiguar se aquele Não. veículo é de propriedade daquela pessoa ou é de origem Não, ilícita. mas aí vamos lá. Se existe uma ronda ostensiva da Polícia Militar, inibe um pouco essa atuação desses jovens. O que eu quero dizer é isto. Então, se o prefeito aí da cidade, do município, com 30 mil habitantes, colocar lá uma viatura, não precisa ser uma Hilux, coloca lá, Mas tá entendendo o que eu tô falando? É verdade. E existe essa preocupação, porque fora os municípios integrados, nós temos ainda 29 em integração. Por que é integração? É o início do processo, porque precisa ser atendido a alguns requisitos, né? Como são leis para fazer a JARE, para fazer o concurso dos agentes, que nesse momento está um pouco impedido, porque veio a lei complementar 173 de 2020, que suspendeu concursos públicos até o final de 31, uma lei federal, né, que proibiu concursos, entre outros gastos, devido à pandemia, né, até o final de 2021, até 31 de dezembro de Então 2021. tá suspenso todo Não qualquer está, concurso. porque a gente está encontrando, através desse, né, desse projeto municipalismo, a gente está encontrando meios, por exemplo, você tem a guarda municipal, pronto, vamos aproveitar nesse momento, você vai Isso. para fazer o seu fiscalização, departamento, para fazer a isso. fiscalização, depois de linkado no Sistema Nacional de Trânsito. Doutor né? Luiz, vamos pra gente começar do começo, essa questão da municipalização. Começar do começo, ficou bom. como é que a gente começou? Não dá pra começar do fim. Não, mas eu digo para o pessoal poder entender em casa. Como é que inicia isso? É o prefeito que procura o CETRAN? Sim, normalmente, o que a gente faz? O CETRAN, vez ou outra, durante duas, 3 vezes por ano, a gente manda um ofício circular fazendo convite, né, mostrando o que é a A integração. importância Isso, a de se integração. estabelecer uma Facilitando fiscalização. isso, mostrando as ferramentas. como Doutor, se dá. eu estou aqui no Aquiraz há 24 anos. E o Aquiraz, a cidade do Aquiraz, era uma baderna. Até que o prefeito chegou aí e colocou as ruas no seu devido, na forma de trafegar, as contramão, enfim, os estacionamentos Ordenou devidos. o trânsito. Tá. E o negócio mudou, da água eu vi, a coisa tá resolvida. E aí né? é importante. Todo mundo com capacete. Isso traz. Quando eu falo, gente, todo mundo com capacete, é segurança para vocês. É o mínimo. Que andam. Não é a minha cabeça, nem do prefeito, nem do doutor José Pimentel que está aqui. Luiz Pimentel que está aqui, nem do Márcio que está andando em cima daquela moto. É a sua cabeça. É o seu pezinho que está lá, exposto para ralar no asfalto. Não é o meu, não é o teu. Perna, né? No caso de usar Eu bermuda, andei de só. moto muitos anos, mas eu nunca deixei de usar as roupas adequadas. O traje para moto é calça jeans, né? Tênis ou Camisa bota e comprida. camisa de manga comprida e de preferência uma jaqueta. E obviamente o capacete. E o capacete Capacete é municipal, uma básico. luva, né? Uma luva, é. Para uma proteção mínima E às vezes, do condutor, né? E o trauma é muito menor se você cair. Doutor Luiz, e depois como o município manifesta o interesse? Pronto, aí começa se starta o processo, né, de integração. Né, ele atendendo os requisitos que está na resolução 811, que, né, começou a valer nesse ano, que ampliou as modalidades de integração, facilitando por demais ainda a integração, né? Como? Hoje você pode fazer através de consórcio. Né, um consórcio entre municípios, como já existe o consórcio de saúde, que já é presente no nosso estado. Seria o quê? Seriam vários municípios Vários com muito forma de municípios, trânsito. né, circunscritos naquela região, né, um do lado do outro, que poderá, né, ser eleito ali um deles como sendo o principal, né, onde ficaria o departamento, e os agentes, né, seriam... Fiscalizam aqueles municípios. Isso, seria um conjunto de forças, né, facilitando veículos, agentes,
certo? E cada município, né, tem uma matrícula X que identifica, que vai ficar lá no Denatran, que dará a oportunidade. O veículo foi matrícula tal porque identifica o município, a multa vai para aquele município, é rateado. É rateado despesas, né? E o que vier dessa fiscalização. Não só de infrações, porque tem outras taxas. Então, né, nesse caso aí, a multa, instalado. por exemplo, nesse caso de município conveniado aí, vamos dizer que tem 3 municípios que fizeram esse convênio aí. Isso. E tem uma multa. A multa fica para cada... É rateada entre os 3? Aí, hoje esse é um modelo que está sendo implementado agora. Ainda não tem nenhum no Brasil e está incentivando para facilitar. Seria assim, 3 municípios. Né, vai ficar um responsável lá com o departamento, o outro pode ficar com depósito de veículos, né, um terceiro cede os veículos, um exemplo, barateando, né, esse custo. Aí as infrações vai ser passada para cada município na circunscrição dele. Quem é que faz essas deliberações para ter essa indústria da multa? Porque hoje a multa, veja bem, eu não estou colocando o senhor na parede, não. Em maus lençóis. Mesmo porque ficou muito bem entendido aqui que vocês são um órgão regulador. A minha pergunta é objetiva. Uhum. Quem delibera quantos caça-níquel tem que pôr no meu município sou eu, prefeito, administração. Fique bem claro isso. Como é que é feito isso? Né? Tem uma regulamentação para isso? Tem resoluções que vão tratar, né? Vai como são instalados, tem estudos para a instalação desses fotossensores. Mas eles respeitam? Tem que ser respeitado, até porque está sobre a fiscalização do Ministério Público, né? Podendo ser responsável, né? Até uma improbidade administrativa. Tem todo um estudo de impacto para a instalação, a resolução vai dizer como é feito. E essa questão do caça-níquel, eu digo para o senhor que isso é relativo. Na verdade, eu tive em 2012, 2013, um estudo que foi feita uma estatística, né? E que é feita uma multa, tem um fotossensor para cada 0,10 mil contratos de veículo. Você vê que não é uma indústria. E a pegadinha? A pegadinha que ela tá atrás da árvore. Hoje eu acho que o Código nem permite que se fique mais sendo mas tem a placa informando que naquela via ela está sendo, né, monitorada. Nem sempre. Né? Mas se não tiver, recorra à JARE do seu município ou da capital e, se caso lá, recorra ao CETRAN. O CETRAN também é um órgão julgador em última instância de recurso. Rebouças, ainda dentro do assunto lombada eletrônica, que é como o nosso... A lombada é um tipo, né, de fotossensor. O nosso público de casa costuma falar lombada eletrônica, né, doutor? Vulgarmente. Nós estamos ouvindo falar de muitos casos, problemas de lombada física, em relação à população que acha que aquele percurso ali está muito violento, as pessoas estão em alta velocidade, e achando que não tem um órgão que controle isso, e nós estamos vendo o senhor mostrando a preocupação com esse controle, a população ali se junta e simplesmente se reúne, faz um cimento ali, faz uma lombada, e nós estamos começando a ver, doutor, alguns casos... É muito perigoso. Algumas pessoas perdendo a vida, principalmente motoqueiros, porque desconheciam a presença de uma lombada física ali, até porque não tem identificação, nem vertical, nem horizontal, muitas vezes, né? Isso é absurdo, trazendo um problema maior padrão, do que o anterior, padrão né? todo, né, que tem que ser atendido. Realmente é uma preocupação. Existe, me parece, sempre órgãos tentando tirar, né? Mas infelizmente tira, logo em seguida a pessoa põe. É quase um trabalho inglório. É um trabalho de consciência. É uma questão de consciência. Como é do capacete, como é do... Sim, como é todo o sistema de fiscalização. Foi importante aqui que foi tocado a questão da multa, né? Muito importante isso. Vamos dar uma orientação aqui para o nosso telespectador a respeito de multa. Se você foi multado e você acha que aquilo está errado, está injusto, você tem primeiro um recurso administrativo junto ao próprio Detran, não é isso? O primeiro, se for a infração foi lavrada pelo Detran, né, nas suas vias de competência, de circunscrição, né, o primeiro momento é quando você recebe aquela notificação de penalidade, que é aquela que vem informando que você foi multado, vamos dizer assim, né, que vem dizendo as características, atendendo os artigos do CTB, né, mínimos, né, placa, cor do carro, o local e tal, parará. Né? Ali, se o auto de infração achar que tem alguma irregularidade, é formalidade do preenchimento do auto. Você pode ir para a defesa prévia. Né? É o primeiro momento, né, de no você Detran, lançar. se for Detran, defesa prévia Detran, de a MC fez e assim por diante. Né? Lá em Juazeiro,
você vai lá na autarquia e entra na defesa prévia, né? No segundo momento... Vamos dizer que não foi admitido aquele recurso, foi ele improvido. foi improvido. Foi negado a defesa. Veja bem, a defesa. Porque o primeiro recurso mesmo vai se dar... Isso é uma defesa prévia. É uma defesa prévia, né? Tem essa natureza. O primeiro recurso é que dessa defesa... E não necessariamente, porque você pode também não fazer a defesa e fazer já... lançar a mão do recurso. Porque você não vai discutir a formalidade, você vai discutir outro entendimento. Então, na verdade, mal comparando aqui um exemplo, né? Eu bebi e me recusei a fazer o bafão, sou multado e entendo que eu deveria não sei o que mais. Aí você vai começar a discussão, porque o artigo 165A diz que se você se negar, também será multado, não por embriaguez. Você recusar, que deixa bem claro isso. Mas aí o cara se acha... por embriaguez também não poderia, porque não tem um exame que pode constatar se está embriagado. Aí haveria o recurso para onde? O primeiro recurso. Bom, mas você não poderia, se ele tiver sinais, né, claros, de visível... mas eu tive um amigo que descendo a serra em São Paulo, que eu sou paulista, deu um problema de pressão. Aí o que aconteceu? Ele começou a fazer zigue-zague, mas imperceptível para ele. Ligaram, a polícia rodoviária abordou, e o levou e o conduziu como embriaguez. Mas aí ele teria que comprovar, né? Não, isso deu uma reviravolta. Sim. Porque depois foi constatado que era o problema. Se isso acontecendo, mas houve antecipação dos agentes. Eu digo para o senhor que o senhor, não é que não tem, se ele negar, é só por recusa. Se chegar ao ponto de sinais, halitose, um caminhar trôpego, né? Ele vai ser convidado aí socorro, um IML, para fazer o exame. Se assim ainda recusar, pode ser feito sim o flagrante dele. Pode filmar, pode usar outros meios. Eu diria que no caso desse amigo foi uma falta de comunicação, porque ele, de forma abrupta também, eu não bebi, começou aquela discussão. Então faz, não vou fazer porque eu não bebi, tá entendendo? Se eu tivesse feito... dois desinteligentes lá discutiram... O problema é esse, que fica nesse limbo aí. Vamos voltar para a multa, aí o primeiro recurso. Por exemplo, aí ele entendeu, não, aqui está ok, o auto-infração, né, foi atendido todos os requisitos do artigo lá dentro, entendeu? E ele falou, não, mas eu acho que aqui tem outra coisa aqui. Aí ele faz um recurso agiário. Administrativo de recurso de infração. Que é um órgão do Detran? Que cada um tem um agiário. Ele não é um órgão, ele é uma entidade, né, ali naquele momento. Ele tem autonomia. É de servidores do Detran? Pode ser por servidores ou representatividade. E tem um tempo para sair daqui a responder isso? Tem um tempo limite? De quê, perdão? Eu entro com recurso. Não, notificado de autuação, você tem 30 dias para fazer a defesa. E eles? Da resposta hoje vai ter que ser em 70 dias, vai ter que ser julgado, né? Aí você notifica de penalidade. É aquele segundo momento que você recebe e eles têm que responder em 70 dias. É isso? Eles têm que responder em 70 dias. 180 dias. 180 dias. Se não responder. Aí vai prescrever, vai decair, né? O direito de aplicar a pena. A pena ou a infração, né? Isso é importante vocês saberem de casa o seguinte: foi multado, fez o recurso, aí o Tarquino tem 180 dias para responder. Não respondeu? Esse 180 dias é temporário devido à pandemia? Não, ele foi uma modificação recente, né? Tem dois momentos lá no código que mudou, que ele fala, né? Do 180 até 360. Eu teria que dar uma olhada pormenorizada, existe um prazo da oportunidade. É só observar lá no Código de Trânsito, está lá, claro que modificou, né? Esse ano, é importante, né? Então tem esse prazo de ser julgado, né? E caso não... E tem a resposta. Esse é o primeiro recurso. Aí vamos dizer que foi o recurso desprovido, não deram razão ao condutor. Aí ele na Jari. Segundo recurso administrativo, CETRAN. Que é o órgão que é a última instância administrativa, né, de recurso. É o segundo recurso. Aí esse recurso ele é julgado dentro do CETRAN como? É designado um relator? Isso, lá é distribuído, né, automaticamente para um relator. Desse relator ele vai ter que apresentar o relator e voto. Do voto vai para o pleno, né, onde que nós temos a nossa sessão, né, onde que vai ser apreciado pelos demais conselheiros e conselheiras ali, né, que compõem, né, o pleno do conselho, e deliberado ali, né, pode ser, né, provido ou improvido. Aí é o último administrativamente grau. Acaba. É o último grau. Não, nada impede que o condutor ele possa entrar na justiça. Aliás, nenhum momento ele pode entrar logo na justiça. A questão do recurso administrativo não impede ele provocar o judiciário, não.
E enquanto ele tiver com esse recurso administrativo, se ele vender o carro, ele pode transferir? Pode, porque ele vai ter a Esse é suspensão, né? A suspensão dos efeitos da multa, né? Então ele pode transferir, ele pode Aí conta licenciar. um documento, multa sob júdice, é isso? Vai Ou ficar multa sob recurso. Sob recurso. Não está sob júdice, porque Não é júdice judicial. seria- Tem alguns municípios que quando você vai licenciar o carro, recolhem a multa. E é obrigatório recolher a Não, multa. não pode, não pode. Antigamente fazia assim, Agora, veda. por exemplo, eu vou Então licenciar. quer dizer, hoje em dia, quando você vai licenciar o veículo, o licenciamento do ano vence, você não é obrigatório... Não, eu sei do recurso, então eu entendi mal a sua pergunta. Ah, sem ter recurso. Do licenciamento. Tendo Sem ter- recurso, não, não. não pode. deixa eu renovar a pergunta. Então, Por exemplo, no município de Aquirá, estou citando o meu município. Meu carro vence o licenciamento, eu vou lá pagar o licenciamento, tem lá R$1.000 de multa, e eu... estão ativas as multas? Todas Estão ativas? ativas. Então já passou o momento dos recursos. Só um certo? minuto. Então, passou o momento, estão todas ativas, tem que pagar os R$1.000. Aí eu pago o licenciamento lá, eles não... Não, você não vai conseguir pagar o licenciamento porque as multas vão estar ativas. Só quando você pagar as multas e as taxas e tiver o carro devidamente... Aqui não é assim que acontece. Bom, aí eu não sei. Aí licencia o carro normalmente. Não pode, porque o Detran não licenciaria, porque está ativo a multa lá e É porque não é impediria o competência licenciamento. da autarquia de trânsito, não. É competência do Do Detran. Sim, mas por que você consegue licenciar o carro então? Não consegue. Não consegue. Não, o sistema não... Bom, aí o senhor Consegue, tem que eu vou fazer dizer, uma... eu vou dizer por quê que consegue. Eu tenho um carro aqui. do Isso é Aquirás, muito grave, o que o senhor está falando, tá? não tem ninguém a ver uma denúncia, inclusive. isso aí. eu licenciei o carro esse ano que passou e as multas ficaram. Talvez o que pode porque ter as multas acontecido não estavam ativas. constando ainda. Porque, não, Ativar. porque é o seguinte, o que acontece é o seguinte, às vezes até você, telespectador em casa, acontece isso. Você é multado em fevereiro. A multa ainda vai não processar. Vai passar o tempo de recurso. Isso me causou Aí estranho. você não faz recurso. Por exemplo, levar 30 dias para enviar a notificação, que é o prazo, Não, né? mas essas são várias multas, não tem, é impossível. Não sei. Não, mas eu aconteceu tinha um isso recurso, comigo. eu tinha que- o que eu acho Aí impossível. aquela multa vai entrar no É que é licenciamento automático. do ano posterior, entendeu? é. A multa vai entrar no licenciamento do ano posterior porque não foi ativada ainda. Eu achei muito estranho. Outra É isso, pergunta. Com certeza é isso. porque automático O seria Detran não impossível. Não, mas perde, meu amigo. isso aqui é legal o público em casa O saber, Detran né? não perde. Uma outra pergunta. Eu licencio o meu carro. Eu sou obrigado a recolher o IPVA juntamente com o licenciamento? Sim, porque ou não? assim a lei o informa, né? Terá que ser pago as taxas, as multas, né? E os tributos, no caso, o imposto, né? Isso aí, na verdade, Marcelo, é uma questão que já foi levada até o STF. Porque o que é Constituição brasileira, aí foge da competência do Não, só tô doutor Luiz. perguntando. Mas foi até interessante você falar isso para esclarecer aqui ao telespectador. Essa é uma questão, Márcio David, que chegou até o STF. Porque o que é que a lei diz? Ninguém será retirado a sua liberdade ou os seus bens sem o devido processo legal. Tá bom, e aí? Então a polícia não poderia, o Detran não poderia recolher o seu veículo, que é um bem seu, porque tem um IPVA atrasado, porque tem um licenciamento atrasado. Não, ele está licenciado no caso. Não, No estou caso. dando um exemplo para vocês sobre o que você falou. E aí o que foi aconteceu? Chegou até o STF, isso há muitos anos, né? Porque é uma questão constitucional. Ninguém será privado dos seus bens sendo devido processo legal. É até- E o Detran administrativamente pega e recolhe o seu carro, sem um devido processo legal. Se você me deve, eu lhe devo, como é que eu posso lhe cobrar? Não é com processo na justiça? Então, legalmente, constitucionalmente, o Detran teria que entrar com um processo na justiça para cobrar aquele valor de multa e você não pagando aquilo, ele iria entrar com busca de valores em banco e depois, se tem um carro no seu nome, pedir a penhora do carro, mas o STF entendeu. Mas, Aí no julgamento se tem político e não jurisprudência, constitucional, o de artigo que... permite ainda o recolhimento se tiver em aberto. Mas né? é o que eu estou lhe dizendo, é infraconstitucional. Mas não foi afastado o artigo. da norma, né? A Constituição... Não foi afastado da exatamente. norma. O do artigo... Porque chegou até o STF, que o STF era para ter dito o quê? Ah, Não. você está lá para ser apreciado. Isso, a norma é Deixa inconstitucional. claro, é. A norma é inconstitucional. Mas ainda não foi. Não Deixa- foi. deixa claro, Foi julgado ou ainda está para julgar? Eu isso? acho que está para julgar, porque Tá pra julgar continua ainda. sendo um recolhimento. Na via, Não, você não. pode regularizar o Não, mas o que eu sei é que chegou o STF proveu que era legal, que era constitucional com a norma. Recolheu o carro. Que era Como também constitucional, você por vende... isso. Mas, David, o Márcio quer perguntar. Então, a questão do tempo que a gente paga o IPVA
Tem alguma coisa a ver com o órgão que o senhor representa? Não, nada a ver. A gente não é um órgão arrecadador, nem fiscalizador nesse sentido. É porque o IPVA é uma questão tributária. Tributária, Ó, aí cabe no caso Apenas- aqui... Apenas é da Cefaz. É Cefaz, Secretaria da Apenas Fazenda. tem um convênio da Cefaz dele é Detran. com o Detran, Entendi. que possibilita o Detran cobrar essa Exato. questão do O negócio IPVA. deles é regular. É regular Então, o trânsito. É, E regular fiscalizar o se o trânsito, exatamente. Detran Doutor, e alguma as coisa que o senhor autarquias queira estão falar aplicando. para o público de casa, que daqui a pouco nós vamos encerrar, o público, as suas considerações. Primeiro eu queria lhe agradecer muito, que você vê como o programa passa tão rápido, 1 hora de programa, mas é incrível. Quando o assunto está fluindo, a gente tem que ficar de olho no time, porque já acabou. Mas suas considerações e deixar um recado ao nosso público aí. Inicialmente, agradecer a oportunidade de trazer aqui e mostrar um pouco o que é o CETRAN, né, o que é o Conselho Estadual de Trânsito do Estado do Ceará. Obrigado. Muitas vezes se confunde com o Departamento Estadual de Trânsito, mas tem atribuições e competências diferentes. Ao público, pode ter certeza que a luta do Conselho, assim como dos outros órgãos e entidades, é em preservação da vida essa questão da preservação leva à integração e essa busca que os municípios se integrem, né, uma maior quantidade de municípios, para ir em proteção da vida. A questão da educação no Justamente. trânsito e da ordenação, que isso tudo vai levar a uma questão positiva para todos nós, né, para a sociedade cearense e brasileira. Então, agradecer a oportunidade de trazer aqui um pouquinho, porque tem muita coisa ainda aí que poderia ser falado, mas a questão da municipalização é fundamental. Somos hoje 15 conselheiros, vamos chegar a 18, né, que é importante, é um trabalho árduo, silencioso, né, mas estamos lá, não paramos, na tentativa de trazer um bem-estar, né, à sociedade cearense e mais segurança ao trânsito. Ok. Márcio David. Dizer que foi uma honra receber o Dr. Luiz aqui, muita instrução, muita informação importante para o nosso telespectador e dizer para vocês que nós somos aqui o canal do programa Acerto de Contas, além da apresentação, também com a educação. O Dr. Luiz falou sobre isso, né, a questão da educação no trânsito. Então, precisando de educação, ensino superior, ensino médio, entre em contato comigo, está passando aqui na parte de baixo, o meu celular, meu WhatsApp, 859-8738-8777. Obrigado. Márcio David, vou aproveitar então a oportunidade e trazer com o telefone lá do... Não, mas vai estar passando aqui na tarde embaixo. Aqui é o Pode 31, falar. é o 85, DDD 3101 5828. Ele é importante, qualquer dúvida, nos ligar, que estamos lá para Isso, servir é a sociedade bacana, cearense. É isso aí, ótimo. E agradecer novamente o Márcio, doutor Maravilha. David, Márcio. Prazer, Eu quero prazer. agradecer ao doutor Luiz, né? É um profissional que eu conheço há mais de década e é sempre enriquecedor conversar com ele, é um profissional ilibado. E é muito bom que o Estado do Ceará tenha um profissional desses à presidência de um órgão tão importante e de uma luta em glória no sentido de que ninguém nem sabe o trabalho que é feito pelo CETRAN e que está preservando vidas aí e está aí melhorando o trânsito do Estado do Ceará. Então, muito obrigado ao doutor Luiz e no tocante a mim, quem quiser me localizar aí Já para está ver... em todas as redes sociais. Pronto. Todas as redes sociais, Carlos Rebouças, do TikTok ao Então, Instagram. assim,